falamos do cristianismo, mas de um cristianismo de uma forma não religiosa, certo? Vou te explicar qual a diferença da maçonaria e de uma ordem templária para uma religião. Na religião, quando você se batiza, você assume um compromisso com aquela religião. Numa ordem maçônica ou templária, quando você se inicia, você assume um compromisso com você mesmo, de uma autorreforma, certo? Então, onde você estiver, você sabe que você tem um compromisso de buscar ser diariamente, a cada segundo, a cada minuto, o melhor ser possível. Isso não, você pode ser de qualquer religião. Aqui na Nova Ordem de Cristo nós temos judeus, nós temos muçulmanos, nós temos umbandistas, nós temos católicos, protestantes. Não tem barreira religiosa nenhuma. Não tem barreira religiosa. A meta é desenvolver o amor ao próximo e o respeito mútuo. Sempre o respeito. Certo. E Hare Krishna tem a ver também? Pode participar, sim. Os irmãos Hare Krishna podem participar, sim, da Nova Ordem. Não tem uma doutrina a seguir assim? Veja, nós temos uma ritualística, certo? Nós temos, na Nova Ordem de Cristo, nós temos 25 graus, certo? Estamos estudando os primeiros 4 graus, que há 6 anos nós estamos começando a trabalhar. O primeiro grau é o grau Soldado da Cruz. O segundo grau, aliás, Cavaleiro Peregrino do Caminho de Santiago de Compostela. Por quê? Porque na ordem templária medieval, quando nós entrávamos no... Marcelo, dá para mostrar aqui? A Câmara Central. Sim. Na minha, né? Pronto. Olha aqui. Olha aqui. Esse é um livro que eu estou... Esse livro é seu? Isso, eu estou escrevendo. Você está... Nós estamos estudando, os irmãos que fazem parte da Nova Ordem, que já estamos estudando ele, né? O pessoal do Paraguai, da Venezuela, Portugal, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, da Sérvia, né, irmão Petar? Vários outros. Certo. Então, ele é um livro que eu falo, conto a minha passagem biológica, né, como o último grão-mestre da Ordem Templária, né, o Jacques Molay. E aí eu conto não só a parte, aquela coisa que sempre falo em todo o livro, que a Ordem foi criada por 9 cavaleiros templários, e os 9 cavaleiros templários depois espalhados pela Europa. Não, eu conto aqui a parte administrativa da ordem e toda a parte ritualística interna dela. Como foi que você chegou a essa linha de pensamento? Quem foi teu influenciador? Foi através da leitura? Foi através de quem? Alguém? Não, primeiro, veja só, eu sempre, na adolescência, eu tinha uma paixão pelo Egito, certo? O Egito antigo eu sempre tive. Mas aliás, eu tenho uma coleção de quadros, que eu pinto quase, né? Só sobre o Egito Antigo, sobre ritualística egípcia. Lá dentro, nós não falamos da religião, certo? A sua religião, você lá fora, você vai... Inclusive, de vez em quando, nos grupos de WhatsApp de estudo, o irmão entra... Olha, eu queria... o irmão Luiz Gustavo, grão-mestre, está presente. O irmão Luiz Gustavo vai estar conosco em outubro. Nós vamos fazer o primeiro congresso templário do Nordeste, certo? Vão vir irmãos da Venezuela. O irmão Gustavo é de Minas Gerais e ele é o grão-mestre da presbiteria de São Paulo, de Minas Gerais. Está presente aqui conosco. Uma honra, irmão. Em pé e a ordem. É interessante que não tem assim barreira teológica. Não. Porque, na verdade, existe campos magnéticos na Terra criados por nós humanos, certo? Então, quando você cria barreiras, você está atrapalhando o trabalho de Deus. Certo. Quando você cria barreira, você é evangélico, certo? Não sei se é, mas supondo. Você é da Adventista. Quando eu crio uma barreira contra você, eu crio um campo magnético negativo. Esse campo negativo cria raiva nas pessoas. Então, quando Deus criou a Terra e colocou todo mundo na Terra, tudo na Terra é obra de Deus. E nós temos na Terra 8 bilhões de pessoas pensando de forma diferente, com religiões diferentes, com políticas diferentes, para aprender a amar um ao outro e respeitar.
Então, esse treinamento nós fazemos dentro de uma ordem templária, numa ordem maçônica. Entende? Certo. É interessante porque não é uma coisa que cria barreira, pelo contrário, tira os muros de separação. A meta é essa, você... na maçonaria nós falamos sempre de lapidar a pedra. Você é a pedra, você é o castelo, você tem que fazer a reforma no seu castelo íntimo e lapidar você com pedra bruta para se tornar a pedra perfeita. E é interessante que eu já estive fazendo umas pesquisas e tem muitas religiões de nome que fazem parte da maçonaria. Veja só, tem padres maçons, tem a maioria dos católicos, protestantes, muitos líderes religiosos, Ed Macedo, R.R. Soares, muitos são maçons, espíritas. Pode ser. Pode ser. E umbandistas. Né, irmão? Eu não sei se você está assistindo, mas o irmão Axé lá de conhecer na loja maçônica, um ser humano fantástico. Vanderlei, lá de Fortaleza, está mandando uma pergunta. E é interessante essa pergunta que eu já ia fazer. Mas ele já disse assim, ó. Maxwell, os templários são cavaleiros ainda hoje? Sim. Sim. A ritualística de cavaleiro é a mesma ritualística de Bernardo de Claraval, né? Nós fazemos a mesma ritualística, certo? No 5º grau, que na nova ordem crística de cavaleiro templário, você vai ser reiniciado. Você tem primeiro a sua iniciação, que eu digo quântica. É uma espécie de batismo? Não. É um batismo, só que a diferença do batismo é que você fica na religião, e alguns irmãos muito religiosos, eles estão lá na igreja, mas eles não percebem o que o padre está falando, o que o pastor está falando. Eles estão lá, eles sentam, levantam e vai para casa. Enquanto está lá dentro, são cristãos. Quando sai, menino... sai de baixo. Sai de baixo. Então, a iniciação é o contrário. A iniciação, você busca você mesmo. Você vai buscar suas qualidades. Você vai se amar. Se amar, porque muitos de nós aprendemos a amar o próximo. Não, mas a pessoa mais próxima de você é você mesmo. Então, você tem que se amar primeiro. Então, sim, irmão, nós fazemos a iniciação como cavaleiros, certo? Certo. Tem toda a ritualística, o irmão vai entrar no castelo, certo? Ou no acampamento, conosco é um acampamento, certo? Você vai entrar na porta do acampamento, vai dizer a palavra que foi acordada pelo seu mestre. Se você pronunciar a palavra certa, você vai entrar, e lá vai ter uma sabatina com o sacerdote e com o venerável mestre, então com o grão-mestre. E ele vai perceber se você realmente começou, nesses 6 meses, buscar a evolução. A maçonaria faz diferente. A maçonaria fica ali olhando de longe. Observando observando seu caráter, observando sua personalidade, observando se você é um homem justo, se você é um bom pai, um bom marido. Tem um bom testemunho. Tem um bom testemunho, fica ali olhando de longe. Se você for uma pessoa íntegra, aí um venerável mestre vai lá, olha, eu tenho um convite, vamos entrar na ordem, certo? Eles têm como acompanhar essa... Tem pessoas que ficam sendo acompanhadas antes. Às vezes ele nem percebe. Nem percebe, mas tem muitas pessoas lá acompanhando. Quando pensa que não, aí o irmãozinho chega lá e faz, irmão, vem aqui, eu quero falar com você, né? Vanderlei ainda está perguntando o que significa o triângulo, a pirâmide, né? Da maçonaria. A pirâmide da maçonaria significa, veja, ela significa você, a sua energia, a energia da alma, que é a pirâmide, ela significa a razão de π vezes 4, que é a voltagem que o ser humano tem, certo? E ela também significa, como a pirâmide ela tem a metragem perfeita, então ela busca que você seja perfeito. Quer dizer, nenhuma partezinha daquela é maior do que outra. Na pirâmide, todas as pirâmides, hoje já foram descobertas mais de 20 pirâmides ao redor do planeta Terra. Todas elas têm a razão de π, que é 1,6,3,8, uma zerésima, que
seu corpo daqui para cá tem essa razão, o braço é a proporção divina. Interessante, né? O significado. E em alguns símbolos de igreja protestante tem a fórmula de triângulo, não tem? Pronto, você chegou aí. Porque veja explica para nós. Veja só. O movimento protestante foi criado por Lutero. Lutero, ele era maçom, era um padre maçom. Maçom. Então, ninguém nunca diz isso aí. Nunca diz isso. Então, o Lutero, veja só, a Igreja Batista foi formada por um maçom, a Igreja Assembleia de Deus foi criada pelo maçom, a Igreja dos Mormons, todas as pessoas que criaram eram maçons, são maçons, certo? Tem alguma informação de adventista, não? Tem muitos adventistas, muitos. Do alto clero? Não, do Grande Oriente não sei. Na verdade, a maçonaria, depois que a Ordem Templária foi extinta, né, os mestres de preceptorias se dirigiram, né? O Roberto Borno, da Escócia, foi visitar, né? Foi nos visitar lá no Castelo Chinon, e nós passamos a ele a ritualística maçônica, certo? Então essa ritualística começou entre o irmão John Marks, que ele fundou a maçonaria de Eredon, certo? Essa maçonaria foi criada com sede na França, e um templo, porque não podia naquela época, senão morria, e um templo em Jerusalém, certo? Então, por isso que diz que a maçonaria saiu do Oriente para o Ocidente. Saiu de Jerusalém, que era o local sagrado maçônico, e veio para cá. O primeiro prédio super maçônico foi as pirâmides, e depois o Templo de Salomão. E nós estávamos falando nos bastidores, né? Uhum. Segunda ordem, Jesus. Ah, sim. Jesus Cristo foi o primeiro, assim, da atualidade, foi o que mais expandiu a ética maçônica. Ele foi um maçom do maior grau. Certo? Tem muita gente que quer crucificar. Pode crucificar. Eu tenho. Minha irmã, não fala isso, eu digo, falo. Se eu tiver que ficar calado, eu vou para a fogueira de novo, mas eu morro falando. Certo? Porque. Mas não diz que a maçonaria é sinônimo de riqueza, só chama gente que tem dinheiro? É verdade isso? Não. Veja só, a função dos templários na cruzada era o seguinte, veja só, em 70 do ano de Cristo, a família de Cristo entrou em combate. Jesus Cristo era rei dos judeus, viu? Ele era rei dos judeus. Quando houve a crucificação, foi porque Jesus Cristo começou a fazer uma ritualística crística e maçônica. Então, qual era a ritualística dele? Ele queria dividir 50% do tesouro de Salomão, que estava abaixo do templo de Salomão, com a população. Então, o Simédrio se revoltou com ele, e ele resolveu fazer o seguinte: como todos os 12 membros do Simédrio faziam parte das 12 tribos, ele foi atrás de 12 pessoas, de tribos diferentes, da mesma tribo, das 12 tribos, para montar o Simédrio. Então, o Simédrio se revoltou com ele, e aí Caifás disse: olha, Pilatos, o rei de judeus está querendo tomar posse do trono, e está fazendo um movimento popular. Aí foi e mataram Jesus Cristo. Foi um crime político e religioso. Tá doido, rapaz, que coisa. Com a morte de Jesus, quem assumiu o trono dos reis judeus foi Tiago, irmão de Jesus. Certo? Ficou como ele era o segundo mais velho. Porque naquela época, se você estudar Reis, você vai ver que houve uma guerra na Bíblia, entre as 12 tribos de Israel. E como a tribo de Benjamim era a tribo de Salomão, eles perderam a maioria dos homens. Então, as mulheres passaram a ser rainhas. Então, a mãe de Jesus era a rainha, como a rainha da Inglaterra, certo? Então, ela que tinha direito ao trono, não José. Sim. Então, o que é que acontece? Como Jesus Cristo era o filho mais velho, ele assumiu o trono.
Quando ele morreu, quem assumiu o trono foi Tiago, que era o segundo filho dela, certo? Então, o que é que acontece? Tiago foi assassinado no ano 70, respondendo à China. Então, ele tem uma muralha, que é onde hoje é o muro da Lamentação. O Tiago foi derrubado lá de cima, embaixo. Morreu. Então, o que é que acontece? Os descendentes de Cristo vieram para a Europa, junto com José de Arimateia. Já tinham vindo um tempo antes, né? Uns 10 anos antes. Então, esse segredo de vários conhecimentos milenares que estavam ali guardados, além de uma fortuna incalculável, né? Ela foi, na verdade, o que as cruzadas queriam era tomar posse. A família de Cristo queria tomar posse do reino novamente e trazer o tesouro e trouxer para a Europa. Sim. Foi isso. Então a guerra maior foi essa. Quer dizer que Jesus foi um dos maiores seres humanos do planeta Terra. Um mestre crístico, um dos seres mais fantásticos que teve na Terra e um dos homens mais ricos do planeta. A família dele ainda é rica. Ele é rico. E ele dizia assim, as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sim, isso era sinônimo de pobreza? Não, aí é o seguinte. Aí porque ele estava tentando. Lembra daquela peleja que ele teve com os cimérios que estavam fazendo venda lá dentro do templo? Pronto. Naquele momento ele viu que estava correndo risco de vida e resolveu sair de aldeia em aldeia. Por quê? Porque não sentia igual o Papa. Veja, quantas vezes o Papa Francisco não já teve que comer fora para não ser envenenado dentro do Vaticano? Não é verdade? Pelos bispos. Né? Quando ele começou a entregar sopa, não era para outra coisa, não, era para não morrer envenenado. Entendeu? Então, é da mesma forma. Então, Jesus disse, não, peraí, vamos caminhar, vamos chamar o povo, né? E não tinha.